Olá pessoal, eu sou Leandro Brenner. Estamos de volta hoje para falar de um assunto muito importante, um assunto muito delicado, muito complicado e que infelizmente passa pela mente de muitas pessoas. Vamos falar do suicídio. E para isso, claro que eu preciso contar com a doutrina espírita, para nos explicar o que acontece através de obras maravilhosas que eu vou mostrar para vocês hoje. A primeira delas chama-se Preciso de Ajuda. Será que a pessoa que pensa em suicídio precisa de ajuda? Claro que sim. E nesta obra, a médium Célia Xavier de Camargo, aliás, primeira vez que eu trago um livro dela no canal, né? Essa médium é maravilhosa, tá? Todos os livros são excelentes. Eu vou trazer mais. Hoje estamos trazendo um que fala exclusivamente sobre o suicídio. Eduardo, um dos benfeitores e o que nos trouxe essa história, ele se junta a um grupo de personagens no plano espiritual, um grupo socorrista, tá? Que resolve atuar única e exclusivamente na questão do suicídio, salvando pessoas que estão tentando cometer esse ato, salvando ou tentando salvar, tá? Então este grupo socorrista do plano espiritual, ele atua através de chamados. E vejam que interessante, tá, pessoal? Como são os chamados? Através de orações. Orações pedindo ajuda é que fazem com que este grupo socorrista, preparado exclusivamente para inibir a ação do suicídio, atue. Tem um caso muito interessante, porque não é a pessoa que está querendo se suicidar quem ora. Vejam que interessante. A pessoa que está a ponto de se suicidar, ela já está num grau de obsessão, de depressão, de tristeza, calamitoso. Ela não consegue se ajudar a si próprio, mas outras pessoas encarnadas ou até mesmo desencarnadas percebem aquela situação e atuam. Tem um dos casos aqui que uma menina de 5 anos, uma menininha de 5 aninhos, ora demasiadamente, pedindo a Deus, pedindo a Jesus para que mudem a ideia do pai dela, que quer se suicidar. Não vem ao caso do porquê, vocês leem depois, não vou entrar muito em detalhes, tá? Mas o que acontece? Esse grupo socorrista recebe as orações desta menina e vai socorrer o casal de uma forma maravilhosa, vocês precisam ler. Um outro caso, eu acho que mais brilhante não, tão brilhante quanto, né? Que são casos diferentes, que mostram a atuação do plano espiritual nas pessoas que têm necessidade. Tem um outro caso que é um menino de 15 anos, tá? Vivia nessa situação em uma favela, muito pobre, mãe morreu por bala perdida, pai ele nunca conheceu, e enfim, ele se criava sozinho na rua. E ele estava com sérias tendências ao suicídio, e a história acontece no dia em que ele completava 15 anos, tá? No dia do seu aniversário, que ele estava tão sozinho e tão triste porque nenhuma pessoa do mundo lembrou que ele fazia aniversário naquele dia, assim nos conta a história. Mas aí, quem que intercede por ele? Um parente dele já desencarnado, tá? Não me lembro bem agora se era vô ou avó, tá? Como eu disse, isso não vem ao caso, o que vem ao caso é a essência, tá? Um parente que o amava muito no plano espiritual, que ora muito, até que este grupo de benfeitores recebe o chamado para ir até ele e ajudá-lo. E aqui eu vou contar para vocês como que eles ajudam esse menino, porque é muito interessante. Eles veem esse menino na rua, eles dirigem ele mentalmente e fazem ele sentar em um local onde ele, observando o local, tinha um gatinho muito franzino, muito pequenininho, acuado por um cachorro enorme tentando atacar ele. Aí ele, vendo aquele gatinho, ele se coloca no lugar dele e ele assusta o cachorro e ele pega o gatinho para ele. Ou seja, ele cria um elo de amor com um outro animalzinho, com um gatinho, e este vínculo de amor, este elo de amor
inibe dele a vontade de se suicidar. Simplesmente maravilhoso. Os outros casos também são maravilhosos. Eu não vou contar os outros, senão não dá tempo de falar dos outros livros também tão bons quanto, tá? Ó, o segundo livro que eu preciso mostrar a vocês, tá? Chama-se Memórias de um Suicida, de Ivone A. Pereira. Ela é uma médium clássica, tá? Do nível de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco. Também primeira vez que eu trago um livro dela, preciso começar a explorar esses outros médiums maravilhosos da doutrina também. Mas aqui o que tem de diferente desta história para a primeira que eu mostrei para vocês. A primeira é o plano socorrista tentando fazer de tudo para que a pessoa não se suicide. Só que tem casos que acaba se suicidando, como neste caso aqui. Aqui o personagem principal, ele se suicida, tá? E este livro, muito grosso, tá? Muito grosso mesmo. Tem mais de 500 páginas. Ele conta detalhadamente a imensidão do sofrimento pelo qual ele passou pós-morte. Porque a justificativa do suicida é sempre que ele quer acabar com o sofrimento dele. Mas isso é uma ilusão tão grande, mas tão grande, porque não existe ação contrária a Deus maior do que o de tirar a própria vida. Essa é uma ação quase que imperdoável. Então, o que nos conta aqui nesse livro, de forma bem resumida, tá? Quando uma pessoa se suicida, seja da forma que for, com arma, com se jogar, com veneno, enfim, tem a sensação da morte. Essa sensação da morte, ela se propaga ininterruptamente, segundo a segundo. Ou seja, a partir do momento que isso acontece, o espírito que se auto-causou isso, ele perde a noção da sua própria existência. Ele passa a sofrer tanto, tanto, tanto num local chamado Vale dos Suicidas, que é muito pior do que o umbral, que é muito pior do que outras religiões chamam de inferno. É muito pior. É o pior local que existe, tá? Lá não existe luz. Lá não existe ação de luz. Lá existe apenas dor e agonia. E nesse local, ele está sozinho, literalmente, tá? Porque ele não consegue mais ter a condição de orar. Ele não consegue se desvincular da sensação da morte eternamente, segundo a segundo. Ele vira um dementado espiritual. Ele não consegue mais raciocinar, ele não consegue fazer nada. Ah, então como que ele sai de lá? Como que ele chegou a fazer um livro desse? O que acontece é o seguinte: a lei do amor, ela é eterna, né? Então todos nós, eu, vocês, todas as pessoas do mundo, tem pessoas que gostam da gente, por pior que a gente seja. Então em algum momento, quando uma dessas pessoas começa a orar muito pela pessoa que se suicidou, as orações chegam a algum local, não é? Chegam a um plano espiritual. E aí nesse plano espiritual, os benfeitores vão olhar e vão falar: olha, essa pessoa aqui está orando por um suicida lá, que se jogou, que fez não sei o quê. Esta pessoa que está orando merece que a gente atenda ao pedido dela, porque eles não avaliam se o suicida merece ou não. Estão conseguindo entender? A pessoa pedinte por ele que é avaliada. E se essa pessoa é considerada alguém que merece ter a sua resposta, que merece ter o seu pedido atendido, então eles vão socorrer o suicida e somente então, pessoal, a coisa é muito séria, tá? É muito séria. E para completar esse raciocínio, eu vou trazer uma terceira obra, tá? Esta sim, de Francisco Cândido Xavier. Eu até já falei dela em um dos nossos outros vídeos, né? Ela se chama Momentos de Ouro. E nesta obra aqui nós vamos trazer a mãe do universo,
Esta obra nos traz uma passagem onde Maria Santíssima, Mãe de Jesus, que abraçou a todos nós, como filhos também, abraça a causa dos suicidas. Ela vai resgatar Judas Iscariotes. E uma passagem linda, maravilhosa. É muito linda a passagem. Vocês precisam se dar a oportunidade de ler, tá? Isso aqui são realmente momentos de ouro. Mas aí, não pense você que a coisa é simples, que a coisa é fácil. Não pense você, então é só se suicidar que Maria vai ajudar. Não. Maria Santíssima foi socorrer um dos 12 apóstolos. Detalhe, ele só reencarnou 1400 anos depois, como Joana d'Arc. Passou e agonizou por muito tempo, por muitos séculos, por milênios, agonizando. E aí ela, com a bondade suprema dela, para poder nos trazer o ensinamento e para poder inclusive nos mostrar que ela abraça a causa daqueles que ninguém abraça, ela vai socorrer este filho querido, este que era um dos escolhidos do Mestre Supremo, e enfim, vocês conhecem bem a história dele. O importante entender é, a pessoa, quando ela está com a tendência do suicídio, ela já não consegue mais se ajudar. Mas, pensem, lembrem, por favor, que Deus não coloca nas nossas costas nada além do que a gente consegue aguentar. Alguém neste mundo, neste planeta, sofreu mais do que o Mestre Jesus? Alguém foi mais flagelado? Alguém foi mais discriminado? Ninguém. Não ouse achar que você sofre mais do que ele. Porque aí o que acontece? A gente se coloca na condição de coitadinho. A gente se coloca numa condição inferior, que vai fazendo com que a gente comece a pensar, se eu pudesse isso, se eu não fosse gordo, se eu tivesse dinheiro, se meu pai fosse rico, se eu fizesse uma faculdade boa. Não! Para com isso. Não existe o se. Não, esse tipo de pensamento leva à depressão, que leva a execuções de coisas muito ruins, tá? Agora eu vou usar a frase de um dos nossos novos grandes mestres que tem por aí, que vocês devem conhecer bem, William Sanches. William Sanches, o que ele diz pra gente? Ele diz o seguinte: esse tipo de pensamento pessimista não te leva a nada de bom. Você tem que manter o seu pensamento em um alto padrão, em um alto nível. E para isso, ele nos ensinou uma frase maravilhosa. Eu vou passar ela para vocês. Essa frase é de William Sanches. Vejam como é simples essa frase. Eu me amo e está tudo bem. Não é simples? Vamos falar junto comigo? Eu me amo e está tudo bem. Veja como é bom falar isso. Veja, quando você estiver diante da dificuldade, diga isso. Eu me amo e está tudo bem. Por isso eu vou resolver o problema. Por isso eu vou encontrar uma solução para a dificuldade. Pensem vocês, meus irmãos, meus amigos. As pessoas que estão com doenças terminais, com câncer, com AIDS, eu não lembro de ouvir falar que essas pessoas se suicidam. Muito pelo contrário, elas buscam a vida, elas batalham pela vida, elas lutam pela vida, fazem os tratamentos, seja o mais terrível que for, elas vão atrás, e muitos conseguem se curar porque elas buscam pela vida. Agora, e a pessoa que quer, qual o motivo? Geralmente ela está super bem de saúde, ela apenas está com um problema. Então é uma doença que está na mente, que está no subconsciente. E isso a gente tem que tentar ajudar, de alguma forma. A primeira frase maravilhosa de William Sanches. Eu me amo e está tudo bem. E aí eu complemento depois também com uma outra frase que ele também nos ensinou, tá? A segunda frase dele é: o melhor está por vir. Então, meus irmãos, meus amigos, saibam que
Não é possível permitir. Se você conhece alguém nessa situação, ajude, leve para um lugar bom. Se você algum dia pensou nesse tipo de coisa, lembre de alguém que você conhece, alguém bom, alguém que vai te ajudar e que vai fazer você perceber que a solução às vezes está à sua frente. Meus irmãos, meus amigos, hoje ficamos por aqui. Compartilhem o vídeo se curtiram ou não. Se inscrevam no canal, por favor. Um grande beijo no coração de cada um de vocês.